A paz, irmãos, bom dia. Eu confesso que eu estou muito empolgada para o que Deus está fazendo na nossa igreja, no Brasil, com a igreja do Senhor, porque a igreja é dele e ele faz o que ele quiser. E nós temos vivido muitas coisas em Deus e nós temos visto que a igreja de Deus tem avançado. O Senhor está nos levando a um novo lugar nele. E eu não sei se empolga vocês, mas isso me empolga demais. Meu coração arde com constante expectativa pelo que o Senhor vai fazer na igreja e através da igreja. E o Ronaldo, ele falou a respeito de novos degraus. E o Senhor me revelou algo nesta manhã. Ele falou para mim que nós estamos avançando, nós estamos sendo levados a um lugar de glória, a um lugar onde nós somos tomados pelo peso da glória dele, onde nós não temos controle, mas é ele que começa a nos guiar, é a voz dele que nós ouvimos e obedecemos, sabe? Nós estamos sendo levados a um lugar onde não há lugar para os nossos próprios desejos, para as nossas próprias vontades, mas há lugar para o Espírito Santo de Deus, há lugar para a voz dele. E nós estamos sendo levados a esse novo lugar celestial como igreja de Cristo. E esse lugar, o Senhor me falava que é um lugar onde nós não vemos muita coisa, mas nós sentimos a glória, nós sentimos o peso da presença do Senhor. E nós somos tomados por ela. Então não tem lugar para o próprio eu. A gente não pode pensar no que vai fazer, mas nós falamos: Jesus, o que o Senhor quer para esse tempo? Jesus, o que o Senhor quer falar para a igreja? Jesus, o que o Senhor está liberando sobre nós? E aí nós ouvimos a voz do Senhor e obedecemos. Nós estamos sendo guiados através de uma nuvem de glória. Através de uma nuvem de glória. O Senhor está nos levando a um novo lugar nesta manhã. Eu queria abrir um texto com os irmãos. É o texto de Apocalipse. Deus tem falado muito a respeito do livro de Apocalipse. Tem se revelado muito a nós. E eu creio que quando isso acontece é porque Ele tem pressa que aconteça algo novo. Então, está em Apocalipse 1. E eu vou ler do 10 ao 16. E diz assim: Eu estava no Espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim uma grande voz, como a de uma trombeta, dizendo: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E o que tu vês, escreve em um livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira e a Sardes, e a Filadélfia e a Laodiceia. E voltei-me para ver a voz que falava comigo, e voltando-me ouvi 7 candelabros de ouro. E no meio dos 7 candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma roupa comprida até os pés, e cingindo com um cinto de ouro no seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e seus olhos eram como chama de fogo, e seus pés como bronze polido, como se queimassem em uma fornalha, e a sua voz como o som de muitas águas. E ele tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e a sua face era como o sol, quando brilha em sua força. Chegou a hora de nós olharmos para Jesus, mas é o Cristo glorioso, o Jesus ressuscitado, aquele que revela toda a glória, aquele que revela aquilo que está no coração do Pai. Chegou o momento da igreja não olhar apenas para o sacrifício de Jesus. Eu sei que isso é algo muito importante, mas chegou o tempo da gente olharmos para o Cristo glorioso, o Cristo que tem os olhos como chamas de fogo, o Cristo que tem os pés como latão reluzente, o Cristo que tem os cabelos brancos como a neve, o Cristo que tem as roupas longas, compridas, o Cristo que é vestido de santidade, o Cristo que é glorificado. Chegou o tempo de nós olharmos para Jesus, Jesus glorificado. Sabe, irmãos, nós vemos que a igreja está sendo despertada, e ela está sendo despertada, levantada de uma forma apaixonante. Ela está apaixonada pelo noivo, ela está apaixonada por Jesus.
Nós podemos ver isso. Eu olho para cada um dos meus irmãos aqui, eu consigo ver a fome, a sede por mais de Deus. Eu consigo ver o quanto o coração dessa igreja, o coração da igreja de Cristo está ansiando pela volta dele e está buscando o máximo fazê-lo conhecido. As nossas EBDs têm falado sobre missões, têm falado sobre ide, pregar o evangelho. E sabe, nosso coração está ardendo com isso, está ardendo com isso. E sabe, o Senhor, Ele quer nos levar aonde a gente estiver, seja no trabalho, seja na escola, seja numa ida ao mercado. O Senhor quer nos usar e de pregar o evangelho a toda criatura, em qualquer lugar. Eu oro para que vocês, para que nós como igreja venhamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo, para que Ele venha intervir, agir através de nós no momento em que Ele quiser. Onde a gente não fala, não pai, eu não vou, a gente obedece. Jesus está falando, vai e fala para tal pessoa que ela é amada, não sei, você vai pegar e vai. Você não vai ficar relutando, mas você vai entender que o Senhor está te levando a um novo nível. E você vai e obedece. E as vestes de Jesus, ela fala de uma visão sacerdotal. Então Jesus, Ele é o cabeça da igreja. Jesus é aquele que está entre os 7 candelabros. E a Bíblia fala que Ele está no centro, Ele está no meio. Ou seja, toda a igreja ela tem que obedecer a Jesus. Ela tem que estar rendida a Jesus. Ela tem que estar, não sei palavras, me fugiu agora. Mas enfim, ela tem que estar totalmente prostrada aos pés do Senhor e sendo direcionada por Ele. Os cabelos de Jesus, ele fala do caráter santo de Jesus, porque eles são brancos como a neve, eles são brancos como a lã, e ele revela a santidade de Jesus. Então, quando nós olhamos para Cristo glorificado, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos seus cabelos brancos como a neve, e nós somos, sabe, diante de tanta santidade, de tamanha majestade, nós somos constrangidos por tamanha glória. E quando nós somos constrangidos, não há lugar para os nossos desejos, não há lugar para o nosso eu, não há lugar para as nossas vontades. Mas nós queremos sempre saber o que está no coração de Deus. Os cintos de Jesus, eles são como um sinal de honra. A Ele foi dada toda a honra, toda a glória. Ele é aquele que é merecedor de tudo, sabe? Jesus, Ele, quando morreu por nós, Ele foi exaltado, Ele foi glorificado. Então, o Pai o exaltou sobre todas as coisas, sobre todos. Então, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é Senhor. E o cinto de Jesus revela isso, revela a honra, o quanto Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Os olhos de Jesus, eu vou deixar para falar dos olhos de Jesus por último, porque é algo muito precioso. Os pés de Jesus, eles são pés de justiça. Quando a gente lê o Apocalipse, a gente tem a revelação de que os pés de Jesus, eles serão aqueles pés que irão confrontar. E acho que a igreja de Esmirna, depois vocês podem conferir, mas fala que Jesus, ele vai combater a imoralidade sexual dentro da igreja com os seus pés. Com os seus pés. Então, os pés de Jesus é algo muito forte, é algo muito glorioso. E ele é usado como juízo de Deus. Ele é usado como juízo. São pés de justiça. E a boca de Jesus diz que é como uma espada de 2 gumes. E a espada, a boca de Jesus, está representando a palavra de Deus, que penetra a nossa alma, que tira tudo aquilo que não provém de Deus e deixa apenas aquilo que está no coração de Deus para as nossas vidas. Deixa evidente o nosso propósito nessa terra. A face de Jesus revela o quão glorioso Ele é, sabe? A sua face brilha como o sol. Nós olhamos para Jesus e nós vemos o quão glorioso Ele é. E eu lembro que o Jason, ele falava muito a respeito de nós olhamos para Ele e nos tornamos radiantes. Por quê? Porque a face dele brilha como o sol. E os raios de sol vêm, sabe, ilumina
ilumina todo o nosso ser e dissipa todas as trevas. Quando nós olhamos para o Cristo glorioso, não há lugar para o nosso ego inflar, porque Jesus ele é revelado de uma forma muito poderosa, de uma forma muito majestosa. E os olhos de Jesus, eles são como chamas de fogo. Os olhos de Jesus são aqueles que quando nós olhamos, nós somos totalmente purificados. Os olhos de Jesus revelam o caráter de Deus. Quando nós olhamos fixamente para os olhos de Jesus, nós vemos a nossa identidade, nós vemos o para que nós fomos criados, porque nós estamos aqui, e nós passamos a ser transformados de glória em glória. E a palavra do Senhor para esta manhã é: igreja, mantenha os olhos fixos nos meus olhos, mantenha-se olhando para os meus olhos que são como chamas de fogo. Deixe-me purificar-te. O Senhor tem falado muito ao meu coração a respeito de santidade. Santidade, sabe? Não é mais o tempo da gente se perder com os próprios prazeres da carne. Sabe, quando nós falamos sobre isso, nós falamos de moralidade sexual e não há como negar isso. Isso está presente dentro da igreja. E nós precisamos combater isso. E nós combatemos olhando para os olhos de Jesus. Olhando para os olhos dele que são como chamas de fogo. Quando nós olhamos, nós somos purificados. Nós somos santificados. E nós nos tornamos como ele é. O Jason, ele sempre fala: você se torna aquilo que você contempla. E isso é uma verdade muito grande. Quando nós contemplamos os olhos de Jesus, nós nos tornamos como Ele. Nós nos tornamos parecidos com Jesus, com o nosso Mestre, com o nosso Senhor. E ao olharmos para Ele, é impossível permanecermos os mesmos. É impossível, é impossível. E quando nós falamos de olho no olho, nós estamos falando de intimidade. Nós estamos falando de relacionamento. Quando nós conseguimos olhar nos olhos um do outro, nós identificamos tudo aquilo que talvez esteja afligindo o nosso irmão. Ontem na conferência foi falado a respeito de tempo de mesa, o quanto que isso é diferente, o quanto isso é importante. Você está ali olhando olho no olho com seu irmão, porque você passa a conhecer o seu irmão como ele realmente é. Sabe? Você não vê uma capa, você não vê um boneco de plástico, mas você vê como seu irmão é. E quando nós olhamos para Jesus e temos intimidade com Ele, nós entendemos quem Ele é. E isso faz com que nós queiramos ser parecidos com Ele. O pastor falou para eu compartilhar tudo aquilo que eu tenho aprendido, tudo aquilo que o Senhor tem falado no meu coração. Eu falei: pastor, o que eu vou pregar amanhã? Porque foi de última hora. E ele falou: Luiz, prega o que você está vivendo, prega o que você recebeu. E eu estou falando para vocês que chegou o tempo de nós olharmos para os olhos de Jesus. Ai, Jesus. Nós temos clamado muito para que o Senhor nos envie, para que o Senhor envie missionários. E nós estamos com essa sede de pegar aí. Sabe, isso está queimando no nosso coração, nós estamos com esse desejo. Teve o Descende, o pessoal falou lá na conferência Seja Luz. Teve o Descende, e ao invés do Senhor mandar a gente para as nações, Ele mandou a gente para dentro de casa. Mas há um propósito nisso, é moldar o nosso caráter. Enquanto eu estava lendo esse texto, o Senhor falava muito ao meu coração que nós estamos sendo transformados para depois serem enviados. Sabe? Não é errado a gente desejar ser enviado, não é errado a gente desejar enviar pessoas, não é errado, isso é maravilhoso, porque nós estamos querendo que a volta de Jesus seja apressada. Mas o Senhor falava muito forte ao meu coração: eu preciso tratar a igreja, eu preciso tratar o caráter da igreja, sabe? O evangelho ele não é apenas sobre chapação. Ele não é apenas sobre você vir no culto e começar a queimar, começar a pular, falar em línguas. O evangelho não é sobre isso. O evangelho é sobre quem Jesus é. O evangelho é sobre, sabe, você ser transformado por quem Jesus é. O evangelho é o amor.
O evangelho não é sobre você ficar chapado no espírito. Isso é maravilhoso, nós amamos isso. Nós amamos se sentar à mesa do Senhor e comer os melhores banquetes. Mas o evangelho ele não é sobre isso. O evangelho ele fala sobre sacrifício. E nós, ao olharmos para Jesus glorioso, nós não podemos nos esquecer das marcas em suas mãos. Nós não podemos nos esquecer do preço que foi pago. O próprio Jesus glorioso, ele também revela o sacrifício dele. Sabe, eu acredito que quando nós chegarmos ao dia em que nos encontraremos face a face com ele, nós veremos os cravos em suas mãos e nós veremos e falaremos: nossa, foi por mim, foi pelos meus irmãos. E como valeu a pena, né? Então, o Senhor, ele demonstra também o sacrifício, ele demonstra o preço que foi pago. E nós temos ouvido muito sobre sacrifício, sobre negar a nós mesmos e pegar a nossa cruz e seguir a Jesus. Sabe, a nossa cruz não é o seu irmão que não fala com você. A nossa cruz é você morrer diariamente para os seus próprios desejos, seus próprios prazeres e entender que Jesus é o sentido. Carregar a nossa cruz diariamente é você viver no centro da vontade de Deus e é você ser guiado pelo Espírito Santo. Isso é carregar a nossa cruz. É quando nós falamos: Deus, crucifica-me contigo, porque não faz sentido mais viver para mim mesmo. Agora o sentido da vida eu encontrei, e é viver para Ti, e é viver a Tua vontade. Então, o Senhor, Ele chama-nos para carregar a nossa cruz, chama-nos para viver uma vida de sacrifício. Mas nós precisamos olhar para os seus olhos que são como chamas de fogo. Nós precisamos olhar para o Cristo glorioso e nos tornarmos parecidos com Ele. Sabe, o que Deus me falava ontem, eu perguntei: Deus, mas me diz como é que está a igreja? E o Senhor me falava: tem algumas pessoas que ainda estão presas. E eu vi algumas correntes, sabe? E o Senhor está quebrando essas correntes hoje. E essas correntes não são... Eu perguntei: Senhor, mas são correntes de quê? São correntes porque elas se sentem escravos? São correntes porque elas estão presas à religiosidade? E o Senhor falava: não, é porque elas estão presas a si mesmas. Elas estão gastando tempo demais com a própria vida. Elas estão gastando tempo demais buscando dinheiro, buscando os prazeres dessa terra. E não foi para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para cumprir o propósito de Deus. Eu lembro que a Virgínia, uma das missionárias que esteve aqui, ela falava muito a respeito de nós sermos participantes da história do Senhor Jesus. Sabe, quando o Senhor nos dá um chamado, não é sobre nós, é sobre Ele. Então, não interessa se o Senhor te deu um chamado e você: então eu vou logo. Não, você precisa ter uma palavra de Deus. Você precisa entender qual é o tempo, porque não é sobre você, é sobre Jesus. É sobre Jesus. E quando nós ouvimos algo do Senhor e nós nos apressamos, porque aquele é o nosso desejo e não o dele, a gente quebra a cara. A gente quebra a cara, porque o Senhor pega, puxa pela orelha e mostra: não foi isso que eu falei. Eu falei que você ia ser assim. Por exemplo, o meu chamado, ele é missionário. O Senhor disse que eu vou ser missionária. Mas se eu pegasse e falasse: pastor, eu estou indo, sei lá, para o Acre, e o Senhor não me deu uma palavra sobre isso, o Senhor não me enviou, não vou ser fruto, eu não vou dar fruto naquele local, eu não vou ser bênção, eu vou ser trevas naquele local, por mais que o meu coração esteja voltado para Jesus. Se Ele não falou vai, é porque é para eu ficar aqui, é porque tem um propósito aqui. E o Senhor falava muito ao meu coração isso, da igreja estar sendo tratada, do caráter da igreja estar sendo tratado. E nós vemos o quanto nós estamos sendo transformados. Não é mais uma igreja inchada, não é mais uma igreja onde, muitas pessoas, mas são pessoas consistentes. Nós estamos voltando para a essência do Evangelho. A gente está se baseando na palavra. Gente, nós estamos estudando Apocalipse. Quantas pessoas tinham medo de Apocalipse? Eu, quando era pequena, tinha pavor de Apocalipse. Então, assim, o Senhor, Ele está se revelando a nós de uma forma diferente. Então, o nível que nós estávamos, nós já avançamos. Nós já passamos para um outro nível. Mas hoje o Senhor me falava que Ele tem algo maior. E que hoje nós estamos sendo levados a um nível de glória, onde nós não temos controle sobre nós mesmos, mas nós ouvimos a voz do Senhor e obedecemos.
palavra diz que a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. E a palavra, ontem foi dito isso na conferência e o Senhor falou para eu falar aqui. Ontem um pastor deu a palavra sobre isso, acho que foi o Davi Fernandes, né? E aí ele falava que a palavra para filhos nesse texto é ruiós, que significa filhos maduros. Então, assim, nós estamos sendo amadurecidos. E a criação anseia pela manifestação dos filhos maduros de Deus. E nós alcançamos maturidade quando nós entendemos a essência, quando nós entendemos o propósito. Maturidade não é você ter anos de igreja. Maturidade não é você, conheço toda a Bíblia, já li. Isso não é maturidade. Às vezes você pode estar cheio de si mesmo, cheio de religiosidade, leu a Bíblia toda, mas o seu coração, ele não entendeu a essência. O seu coração, ele não entendeu que não é sobre você, mas é sobre Jesus, e que há um propósito para você nessa terra. A essência, nós precisamos voltar à essência. E o Senhor, ele me lembrou um texto, agora, deixa eu achar aqui. Isaías 6. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi também o Senhor assentado sobre um trono, alto e exaltado, e a orla de seu manto encheu o templo. Acima situavam-se os serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam sua face, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta moveram-se à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Meu Deus. Irmãos, o Senhor me lembrou desse texto agora. A casa se encheu de fumaça. A casa se encheu de fumaça. O Senhor está nos levando a um lugar onde nós não enxergamos muita coisa, mas nós somos tomados pela glória dEle. Ó, Jesus, enche essa casa de fumaça, enche essa casa com a Tua glória, Jesus. Que nós venhamos perder totalmente o controle da nossa vida, Jesus. Ó, Deus, que nós venhamos ser guiados pela voz que nós ouvimos em meio a essa fumaça de glória que é a voz do Senhor, Jesus. Sim, Deus, nos leve a um novo nível, nos leve a um novo lugar em Ti, Pai. E então disse eu: ai de mim, porque eu estou arruinado, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Porque meus olhos têm visto o Rei, o Senhor dos exércitos. E então voou um serafim em minha direção, e tendo uma brasa viva em sua mão, a qual ele tinha tirado do altar com uma tenaz, e ele colocou sobre a minha boca, e disse: veja, isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade é removida, e o teu pecado purificado. Também eu ouvi a voz do Senhor dizendo: quem irei eu enviar? A quem irá ir por nós? E então disse eu: aqui estou, envia-me. E ele disse: vai, diz a esse povo, ouvi-vos. E enfim, ele foi falando aqui para Isaías. Mas, gente, meu Deus, o Senhor, Ele está nos purificando para depois nos enviar. O Senhor está nos santificando para depois nos enviar. Primeiro, você reconhece o quão impuro você é. Primeiro, você olha para dentro de si e reconhece o quão pecaminosa é a sua natureza. E aí você olha para a glória do Senhor e você entende que você não é merecedor daquilo, mas que Ele está te chamando. E então o serafim veio com Isaías e tocou com brasas do altar, e ele foi purificado. E após ele ser purificado, o Senhor perguntou: a quem eu enviarei? A quem eu enviarei? Quem há de ir? E Isaías respondeu: aqui eu estou, Senhor, envia-me. Mas primeiro ele foi purificado. Nós precisamos ser purificados, nós precisamos vestir as vestes da santidade, para que nós venhamos alcançar o próximo passo, o passo do envio. Mas primeiro o Senhor está santificando a sua igreja.
E sabe, o Senhor, Ele quer levantar pessoas nessa geração. O Senhor quer levantar pessoas específicas que se levantarão como profetas, como profetisas, como boca do Senhor nessa cidade. Eu acredito em um avivamento genuíno, onde nós não nos importaremos com a opinião dos outros, mas nós iremos para as ruas e nós pregaremos o Evangelho, não da boca para fora, mas de dentro para fora, sabe? Aquilo que está em nosso interior, aquilo que estará acontecendo no nosso interior virá à luz, virá ir para fora. Mas nós precisamos primeiro entender o que está no coração de Deus e sermos transformados. O Senhor, Ele, ao invés de nos enviar às nações, Ele nos mandou para o secreto. Ele mandou a gente voltar a ler a palavra, voltar a buscar a palavra revelada. Nós fomos enviados para o secreto. E era o lugar onde nós nunca devíamos ter saído. É o lugar onde nunca devíamos ter abandonado. Porque é o lugar onde Jesus está. É o lugar de conselho do Senhor, onde Ele revela a nós aquilo que está em teu coração para as nações, aquilo que está no coração de Deus para a nossa cidade, sabe? É esse lugar onde nós devemos estar, é esse lugar onde nós devemos sair. O Senhor pode ter te revelado que você tem um chamado missionário, mas enquanto você não for enviado para o secreto, meu irmão, nada vai fluir, nada vai acontecer. Você precisa ser enviado para o secreto, ser santificado pelo Senhor. E então Ele perguntará: quem eu enviarei? E você se colocará à disposição e irá. E irá. E o profeta, ele ouve a voz de Deus e ele obedece. Então, vá para o secreto, ouça o que o Senhor tem para falar. Absorva aquilo que está no coração de Deus, para a sua vida, para a vida da igreja, para as nações. Então você obedeça, caso Ele mande você ir para outro lugar, caso Ele mande você, não sei, entregar algo para alguém. Mas nós precisamos ir para o secreto. O Senhor tinha colocado um outro texto no meu coração a respeito de Davi. Davi, ele orou por um coração íntegro e puro diante do Senhor, por um espírito reto. E nós precisamos fazer essa oração, irmãos. Nós precisamos fazer essa oração, porque chegou o tempo da gente sermos santificados de uma vez por todas. Nós precisamos nos levantar como uma igreja santa, como uma igreja santificada pelo Senhor. Porque nós iremos, sabe, quando nós pregarmos para as pessoas que estão tão corrompidas por si mesmas, tão corrompidas pelos próprios prazeres, nós nos levantaremos e falaremos: não, eu sou santificado pelo Senhor. Então nós bateremos de frente com a autoridade vinda dos céus. Nós ganhamos autoridade quando nós somos santificados. E o salmo de Davi, em que ele fez essa oração, foi logo após do pecado dele com Batseba. Vocês lembram? Lembram, né? Então, Davi, ele tinha pecado ali com Batseba e ele entendeu que ele precisava se arrepender. Então, o primeiro passo é nos arrependermos para sermos santificados e então enviados. E ele dizia: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas terras, tens misericórdia de mim. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente de minha iniquidade e limpa-me do meu pecado, porque eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti eu pequei e cometi este mal à tua vista, para que tu pudesses ser justificado quando falares e ser claro quando julgares. Eis que fui moldado na iniquidade e em pecado minha mãe me concebeu. Eis que tu desejas a verdade no íntimo e na parte escondida tu me farás conhecer a sabedoria. Purifica-me, Senhor, e serei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Mais branco do que a neve, como os cabelos de Jesus,
que revelam santidade. Estamos indo a um lugar de santidade, santidade. O Senhor fala muito forte sobre o meu coração, santidade, santidade. Faz-me ouvir a felicidade e a alegria, que os ossos que tu quebraste possam se regozijar. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração limpo, ó Deus, e renova em mim um espírito correto. Então, essa é a oração que o Senhor falou para eu pedir para que os irmãos façam. Se arrependam, reconheçam que nós não somos nada, que, sabe, nós não somos merecedores, mas o Senhor, Ele nos justificou, e o Senhor quer nos santificar. E, Ronaldo, vem cá. Foi bem rápido, eu achei que fosse demorar mais um pouco, mas eu queria que você que entendeu essa palavra, você que quer ser santificado, você que quer ir a esse novo nível, vem aqui na frente, sai do seu lugar. Eu sei que a gente está numa pandemia, mas se você se sentir à vontade, faça isso. Vem aqui que nós queremos orar por vocês. Intercessores, eu vou pedir para que vocês imponham as mãos e orem pelas pessoas. Só tem você, Conceição? Duas? Tá bom. Imponham as mãos e orem para que o Senhor venha santificar-nos nessa manhã. Santificar-nos nessa manhã. Em nome de Jesus. Pai, eu oro pelos meus irmãos, Senhor. Eu oro, Jesus, para que o Teu Espírito Santo, que testificou nos corações essa palavra que o Senhor liberou, que primeiro veio sobre mim, Jesus. Primeiro veio sobre mim, mas agora veio sobre os meus irmãos, Pai. Eu oro para que eles venham ser tomados pela Tua glória, tomados pela Tua presença. Que o Senhor os leve ao lugar, Jesus, onde eles não conseguem, Pai. Eles não conseguem dar lugar aos próprios desejos, às próprias vontades. Eu oro, Senhor, para que eles olhem para os Teus olhos, que são como chamas de fogo. Sim, Deus, que eles vão para o secreto, que eles não saiam de lá, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que eles venham ser purificados e santificados como o Senhor é, Deus. Sim, Deus, leve-os a um novo nível em Ti, em nome de Jesus. Amém.